Oi, gente, eu sou o Titi. Eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. E hoje a gente tem muita coisa pra fofocar com vocês sobre o Troféu Imprensa de 2025. Sim, vamos destacar os piores momentos da premiação SBTista, né, gente? Que foi uma bagunça, que vergonha, SBT. Bora descascar esse abacaxi, então. Bom, após alguns anos fora do ar, né, sem acontecer, por causa da pandemia e também o afastamento do Silvio Santos do SBT, que ele parou de ir no SBT, né, o Troféu Imprensa voltou agora em 2025 e dessa vez sob o comando de Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, após mais de 50 anos com o Silvio Santos no comando e que deixou a gente no ano passado e agora continua com a Patrícia e com o Celso. Meio que eles herdaram o Troféu Imprensa, né, gente? Sim. Porque a Patrícia Abravanel é filha genuína, né? E o Celso Portiolli é o Silvinho, praticamente, né, gente? É um projeto do Silvio Santos que o Silvio Santos falou: vem pra cá, meu filho. Ficou lá, né? Mas assim, eles herdaram, só que eles resolveram só agora pegar o Troféu Imprensa lá do fundo do baú da felicidade pra trazer de volta, né? É, porque em 2020 e 2021, né, pandemia, realmente impossível fazer, né? Mas em 2023 eles meio que, o Silvio não vai fazer, adiou pra 2024. Aí em 2024 chegou, não vai dar tempo de fazer a seleção dos indicados. 2025, eles deram umas adiadas até acontecer. Eu sei o que foi. Sabe o que foi? Que ano passado o Luciano Huck convidou Patrícia Abravanel, né, pros melhores do ano do Domingão. Aí ela foi lá pra fazer homenagem ao pai dela, não sei o que, viu como é que era o esquema, falou, nossa, é legal, é bonito, é interessante, dá audiência, mas peraí, meu pai fazia um também. Onde é que tá o nosso Troféu Imprensa? E resolveu fazer, entendeu? Ela foi lá, viu como é que era o do vizinho e ficou com vontade de fazer o dela de novo. É tão Abravanel? É totalmente isso aí. É isso, a vida é assim, a vida tá cheia de Patrícia. Cheia. Bom, porém, ao contrário do último Melhores do Ano, que foi ao vivo a pedido do Luciano Huck, o Troféu Imprensa desse ano foi gravado há 2 semanas e exibido no SBT só no último domingo à noite, no lugar do programa Silvio Santos. Ele também foi exibido ao mesmo tempo lá no Disney Plus, que rolou aí uma parceria do SBT com a Disney. Totalmente sem sentido, Não entendi de onde veio, pra onde foi, quem ganhou com isso. Pois é, porque não fez sentido nenhum. O Troféu Imprensa não tem nada a ver com Disney, e Disney não tem nada a ver com Troféu Imprensa, com TV brasileira, tem nada, entendeu? E outra coisa, recentemente o SBT fez de tudo pra promover aquele Mais SBT, que é tipo o Globoplay deles, onde tá todo o conteúdo lá, tanto recente quanto antigo, com canais, né, do SBT ali, que ficam reprisando coisas clássicas, icônicas do SBT legal, e tal. É muito legal, a gente adora assistir aqui em casa, principalmente aos domingos, que passa domingo legal com o Gugu, eu adoro, entendeu? E eu só não gosto quando a Mara Maravilha é pra caramba, né, no Gugu, que saco. Mas enfim. E aí eles fizeram de tudo pra promover esse serviço de streaming deles próprios. E aí, no dia do Troféu Imprensa, em vez de fazer isso com o próprio serviço de streaming, eles foram lá e fizeram com a Disney, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Achei um erro ali de continuidade, de campanha publicitária até do streaming deles. Inclusive, se você perdeu no domingo à noite, você quer, por acaso, assistir o Troféu Imprensa, só tá no Disney Plus. Você tem que pagar uma mensalidade que não é barata do Disney Plus pra assistir o Troféu Imprensa e não tem no Mais SBT, não tá inteiro no canal do SBT, do programa Silvio Santos. Achei super confuso isso aqui, uma porcaria, porque a partir do momento que você abre um serviço de streaming pra uma emissora de televisão, que todo o conteúdo daquela emissora de TV esteja nesse serviço de streaming, porque é pra isso que as emissoras, tanto as nacionais quanto as mundiais, têm seus serviços de streaming. Então eu achei que pagaram mico aqui, às vezes a Disney pagou R$35 uma empada pra Patrícia Abravanel e conseguiram isso aqui, e quem usa o Mais SBT ficou sem Troféu Imprensa, que é de quem? Do Silvio, que é da onde? Do SBT, cacete! Comigo não tem essa, eu vou hablar mesmo. Um beijo, gente, obrigada. Inclusive, falando da gravação do Troféu Imprensa, que foi há 2, quase 3 semanas atrás, né? Foi tudo uma bagunça do início ao fim com a exibição no SBT, né? A revista Isto É detonou a falta de organização do SBT sobre o Troféu Imprensa, falando que teve infestação de mosquito no local do Troféu Imprensa e que a produção só foi lá fazer alguma coisa sobre isso depois que o pessoal do Fofocalizando reclamou. O Fofocalizando tava ali ao vivo cobrindo a gravação, aí eles reclamaram e daí a produção foi lá e colocou um ventilador pra espantar os insetos do cenário do Fofocalizando, só que daí os mosquitos ficaram todos em cima da imprensa, que tava lá pra cobrir o Troféu Imprensa. Gente, vocês entenderam? É um troféu pra homenagear a imprensa, dando a eles a voz de poder premiar os melhores do ano da TV brasileira. E a imprensa ficou toda coberta de mosca.
Foi isso que aconteceu. E outra, não é só isso não. Tiveram reclamação que eles ficaram horas e horas sem água. Não davam água pro jornalista, gente. Que pra eles fazerem uma boquinha pra ganhar a empada que a Disney pagou, levou 4 horas pra servir uma coxinha, gente. Eles ficaram com sede, com fome, todo mundo de mau humor. Cheio de mosquito. E cheio de mosquito em cima. Esses aí nunca vão. Agora vocês entenderam por que a gente não foi também? Porque a gente tem mais amor à vida, né? Bom, e como eu falei, o troféu foi ao ar no último domingo, no lugar ali, no espaço da programação, que seria o programa Silvio Santos. Ou seja, foram quase 5 horas de programa no ar, de Troféu Imprensa no ar. E isso tudo já editado, né? Com o programa prontinho ali pra ir ao ar. Imagine a gravação, como foi longa e comprida. Deve ter sido umas 12 horas, Né? gente. E olha, mesmo editando esse negócio todo, né? Ficando ali com 4, quase 5 horas de duração, ele ainda assim tava totalmente arrastado. Não dava pra ver, gente. Você pega aquele negócio lá, você torcer, espremer bastante, tirar a parte da Batman Fernandes, você fica com 45 minutos de premiação, que era suficiente pra gente ver. O resto é totalmente dispensável, cheio de piada sem graça, de jornalista falando, mas não sabendo do que tá falando. Uma baixaria. Parecia uma eterna enrolação pela audiência, Parecia. né? Assim, porque se tivesse ali muito interessante de assistir, até valia, assim, tem premiações que vão perto disso, né? E tem premiações que acabam antes disso e E dá a o gente fala, suficiente, pô, né? podia ter mais, fica com gostinho de quero mais. Mas justamente foi isso, o problema foi muita enrolação e muita coisa de dar vergonha alheia de assistir. Inclusive essas partes aí que deram o que falar, até roubaram a cena do Troféu Imprensa na mídia, né? Muito verdade. mais se falou sobre esses momentos de vergonha alheia do que sobre o troféu em si, né? Se falou mais sobre o vexame todo que foi do que da própria premiação e dos premiados. Sim, né? o negócio de celebrar que o Troféu Imprensa voltou ficou Apagadíssimo, né? apagadíssimo. Bom, caso vocês E o não... Silvio Santos assim no túmulo, né, gente? Caso vocês não estejam aí muito por dentro do Troféu Imprensa, funciona assim, né? Existe ali uma bancada de jurados convidados, que são a imprensa, né? São jornalistas ali, e que são responsáveis por votar e decidir o ganhador da categoria ali selecionada, né? E tem também o vencedor da votação da internet. Então, ganha na categoria o prêmio do Troféu Imprensa e o prêmio do Troféu da internet, que é o público que vota, né? O problema é que vários dos votos dos jornalistas que estavam lá caiu muito mal pro público. Por exemplo, uma das primeiras categorias de programa diário, o jornalista Ricardo Feltrin votou no Mais Você, porém ele foi ali justificando que ele ia votar no Mais Você porque a mãe dele aprendeu a cozinhar com a Ana Maria Braga. Gente, não faz sentido nenhum isso. Embora todo mundo tenha uma ligação de memória afetiva com Mais Você e Ana Maria Braga, com a mãe pegando uma receita da Ana Maria. Acho que todo mundo tem isso. Mas a gente tá falando de uma premiação, né? Da imprensa para os melhores do ano da TV brasileira. E aí a gente vê um jornalista do calibre do Ricardo Feltrin, que teve as suas polêmicas, mas ele tá aí há tanto tempo já, entendeu? E aí na hora dele argumentar o voto dele, ele não fala nada sobre o que foi o ano de 2024 para o Mais Você, porque era quem tava concorrendo, na verdade era o Mais Você e não a Ana Maria Braga, mas a gente sabe que Mais Você e Ana Maria Braga se misturam, né? Então ele não falou nada sobre o que foi o 2024 do Mais Você, da Ana Maria Braga no programa. Ele só justificou que o voto dele ia para o programa porque a mãe dele aprendeu a cozinhar com a Ana Maria. E isso há quanto tempo? E isso há quantos anos? A gente tá falando de 2021. Foi ano passado que a mãe do Ricardo Feltrin aprendeu a cozinhar? Ano passado a Ana Maria nem receita fez direito no programa, porque eu assisto todo dia pra anotar e não teve. Então assim, acho que ficou bem pobre, bem raso. Parecia que eles estavam brincando de premiação, né? Uma coisa Mas meio é porque escolar. o SBT quer ser tanto galera, ele quer ser tão galera, tão zoeira, tão brincalhão, que às vezes as pessoas vão numa premiação dessa, onde tem gente esperando e levando a sério, principalmente o público, porque quem se revoltou com isso foi o público. Ana Maria até agradeceu no dia seguinte. Porque ela ganhou de internet, né? Mas o público, que baixaria é essa aqui, né, gente? Aí na categoria documentário, por exemplo, né? Todos os jurados escolheram um documentário que o SBT fez sobre o Silvio Santos, o Vale Mais do que Dinheiro, né? Que tava ali concorrendo contra o Pra Sempre Paquitas e o Luiz Melodia no Coração do Brasil. Até aí, tudo bem, realmente, o documentário do Silvio foi muito legal, muito interessante, ainda mais em todo o momento que ele foi ao ar no final das contas, né? Mas o
problema foi que alguns dos jurados que foram ali meio que sorteados, acho que é um sorteio, né, que acontece pros jurados votarem, eles meio que acabaram deixando escapar que não tinham nem assistido o documentário do Luiz Melodia. Eles tinham comentários sobre o documentário do Silvio, sobre o documentário das Paquitas, e era como se o documentário do Luiz Melodia não tivesse concorrendo na categoria. É que a gente tem outro problema de falta de interesse, porque a partir do momento que você é convidado pra fazer parte do corpo de júri dessa premiação, né, de qualquer premiação, na verdade, é legal que você conheça todos os indicados pra poder avaliar, né? Porque você tá sendo o jurado, você não tá sendo o comentarista como a Glória Pires fez no Oscar aquela vez. Não sou capaz de opinar. E aí, não sou capaz de opinar, mas quando você é jurado, você tem que opinar. Você tem que conhecer os candidatos, os indicados, porque o seu voto seja... Gente, não é a gente que tem que explicar pra essa galera, pelo amor de Deus. Aí depois teve a categoria do jornal, que também teve bastante repercussão, né? Que daí teve o Felipe Campos, um dos jurados, justificando o voto dele no SBT Brasil, porque o Jornal Nacional, pra ele, estava um saco e obsoleto. Aí, falando isso, ele também acabou votando, né, no SBT Brasil, mas durante a justificativa dele, ele acabou chamando o SBT Brasil de Jornal do SBT. Acho que não assiste nem o Jornal Nacional, nem o SBT Brasil, só que esse aí puxa um saco pro SBT, gente, que não tava escrito nas estrelas, entendeu? Aí o que ele fez? Vou votar no SBT Brasil. Assim que sumiu do telão, ele esqueceu o nome do telejornal do SBT e começou a chamar de Jornal do SBT. Sim. O que prova que ele não assiste. Então é aí que pega pra mim. Bom, e ainda nesse contexto todo, uma coisa que foi bem perceptível pra quem tava assistindo o Troféu Imprensa é que toda vez que o SBT ganhava ali algum voto ou vencia alguma categoria, era uma comemoração geral, assim, né? Tanto no palco com a Patrícia Bravanel e o Celso Portiolli, quanto ali na plateia, né? Enquanto que se o voto fosse dado pra uma outra emissora, alguma outra coisa, era um silêncio meio que, ai, tá bom, vai votar nesse daí? Então não tem. Eu gostaria de saber o que a Sandra Yenberg tem pra falar sobre isso. Que deselegante. Né? Totalmente. Exatamente. Porque a partir do momento que você faz uma premiação aberta para eleger os melhores do ano da TV brasileira, ou seja, de todas as emissoras brasileiras, você tem que estar preparado pro rojão, que a sua emissora pode receber um prêmiozinho, mas que os outros também podem receber prêmios, e que aí a festa tem que ser de igual para igual, não tem que fazer diferença, entendeu? Só que eles não souberam fazer isso. Realmente era um fim de papo, eram frases com ponto final muito seco. Nossa, quando o Hugo Gloss votou no Mais Você, depois do Jornal Nacional, ele ficava tão nervoso, gente, aparentemente, por não estar votando no SBT. Eu notava isso, parecia que ele se sentia desconfortável em ter que votar no que ele queria votar. Eu acho que foi quando ele votou no Mais Você da Ana Maria, dava pra ver a boca dele tremendo, assim, ó. Quer dizer, devia existir uma energia ali que conduzia, às vezes você ganhava uma empada a mais se você votasse em produtos do SBT, em programas profissionais do SBT. Aviãozinho. Agora, vi um aviãozinho na sua cara. Agora, se você falasse lá que você preferiu da Record, ou da Globo, ou da Band, ou da Rede TV, ninguém prefere, né? Mas enfim, nem a Sônia votou, não deu 0 votos na Rede TV. A Sônia Abrão tava lá e não votou na Rede TV. Então quer dizer que é uma prova, né? É uma prova. O Datena foi pra lá, mas tá todo mundo correndo de lá e o Datena foi. E aí, eu acho que é isso. É meio que não fala, mas sussurra. Não grita na orelha, mas sussurra que o ideal seria votar em coisas do SBT. É que você tá no SBT e a plateia era o SBT, né? Você olhava ali na plateia, era toda SBTista, tinha o elenco, as Abravanés. A Bea Camilano tava Bea Camilano lá, a Nádia do Bake Off. As filhas do Silvio Santos. Vocês viram que a Silvinha, a filha do Silvio Santos, tava com o novo marido dela? Aquele marido que ela casou ao vivo no Civil, no Fofocalizando. Não ganhou o prêmio do melhor casamento do ano? Transmitido ao vivo, né? Gente, ela casou ao vivo no Fofocalizando. Ela casou no Civil ao vivo no Focalizando. Aí quando abre o Fofoquito abriu a porta pra ela. Quando abre a porta, você vê a fila do cartório do pessoal querendo reconhecer firma atrás dela. E as pessoas assim, né? Tipo... O que é isso aqui, gente? Palhaçada? É a câmera escondida do programa do Silvio? O que é essa Eu achei tão anos 90, é isso. Eu achei uma porcaria. Tão anos 90? É, realmente, anos 90. Realmente. Nossa, hoje de manhã eu vi um vídeo chocante dos anos 90 que eu não deveria ter visto. Que é um programa da Silvia Popovic, que eu acho que era no SBT ou na Band, né? Que é onde ela teve o programa nessa época. Que ela tava entrevistando o Luciano, que faz o Lucas Silva e Silva do Mundo da Lua, o Luciano Amaral. E ela pergunta com essas palavras pro Luciano Amaral:
do tamanho do pinto dele. Ele era uma criança de 8 anos de idade e ela já uma mulher de uns 30 e poucos, talvez, pelo menos é o que aparentar, perguntando pra essa criança sobre o tamanho do pinto. Eu me lembrei da questão que mais preocupa os meninos, que é o tamanho do pinto, né? Sobrou pra você, Luciano, o que eu posso fazer? Alguma vez eu te passou essa preocupação a respeito do tamanho do seu pinto? Não, eu não importei muito porque era mais meu, né? Eu desacreditei. Eu falei, gente, é por isso que a gente que viveu os anos 90 cresceu e tá todo mundo assim. Porque era isso que perguntavam pra gente. A gente sobreviveu a Silvia Popovic. Bom, e agora a gente vai comentar o casamento da Silvinha. É muita Silvia. Esse negócio aí mas é no SBT, a premiação tá indo toda pra SBT. Eu vi muitas comparações da gente falando sobre o Melhores do Ano do Domingão, que só vencia produtos Globo. Porém, o Melhores do Ano, ele é abertamente uma premiação interna da Globo. Só é indicado, concorre e vence produtos da Globo, né? O Troféu Imprensa, ele é comprometido em premiar a televisão brasileira. Ele se nomeia como a maior premiação da televisão brasileira porque é pra abranger pelo menos os mais relevantes das outras emissoras também, né? E uma coisa que a gente precisa relembrar, recordar e celebrar. Que Silvio Santos honrou esse formato da premiação por todos os mais de 50 anos que ele apresentou. Ele nunca fez diferença se o programa, ou o apresentador, se o artista, ou a produção era do SBT ou não. Ele celebrava igual. Aliás, ele não celebrava, ele só conduzia. Né? Ele era só o mediador da premiação, não fazendo diferença pra um ou pra outro. Mas a gente tá falando do grande rei da TV, Silvio Santos, né, gente? Mas tanto ele quanto os jurados que fizeram parte desses mais de 50 anos de Troféu Imprensa também, né? Eu me duvidei, eu fiquei na dúvida, eu fui checar os últimos vencedores de 2022, por exemplo, que foi a última edição que teve antes desse ano. A maioria dos vencedores era da Globo, nas categorias, assim, realmente esse ano destoou, foi meio que fora da curva, justo no ano que o SBT tá o mais mal das pernas. Ele ganhou todo Faria sentido se em 2022, que a Globo tava muito mal das pernas, o SBT tivesse ganhado mais troféu. Né? Mas agora que o SBT tá um lixo, tá afundando num barco sem rumo, é ele que ganhou todos os troféus. Não compete com a realidade, sabe? Ainda falando dessas vitórias aí internas pro SBT, né? O negócio foi tanto assim que eu achei o máximo. Que como eu falei, Patrícia Bravanel e Celso Portiolli estavam lá presentes, apresentando e conduzindo o Troféu Imprensa. Sim. Eles estavam concorrendo também, né? A Patrícia Bravanel venceu o prêmio de melhor apresentadora contra Tata Werneck e Virgínia Fonseca. E o Celso Portiolli venceu como melhor apresentador contra Luciano Huck e Tom Cavalcante. Então eles já estavam ali no palco. Eu ganhei! Obrigado. Mas se coloca no lugar do jurado. Você tá olhando pra Patrícia e fala... Esse ano eu voto na Virgínia, que achei que foi bem melhor que a senhora. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Você fala pro Celso Portiolli, fala, eu vou votar no Tom Cavalcante, que eu achei que o game show dele foi mais inovador do que o seu passo ou repassa. Achei que foi mais legal e mais humorado. Você não fala, você fica intimidado de falar. Resultado disso é que o SBT terminou a noite com 20 troféus entre imprensa e internet, contra 12 pra Globo, 2 pra Band e 1 pra Record. A parte que eu mais gosto é que a Band venceu a Record. Ali eu achei bom. E que a Rede TV nem aparece no ranking. Isso aqui eu gosto. Até a Netflix levou o troféu. Até a Netflix, gente. E o Disney Plus não levou nada, né? E pagou pra estar lá. Bom, por falar nos troféus, um acerto desse ano foi que o novo troféu, pra essa volta aí do Troféu Imprensa, ele veio diferente, meio que uma homenagem ao Silvio Santos. A lapelinha ali com o microfone. Ficou eu achei lindo. Muito sensacional. Ficou realmente muito bonito. E eu acho que agora não é uma cópia do Oscar, né? Embora a gente entendesse também a cabeça do Silvio de fazer um Oscar brasileiro, mas eu acho que agora a gente tem propriedade pra ter um troféu que lembre também a figura do Silvio Santos, que foi quem carregou esse troféu por mais de 5 décadas, até agora começarem a estragar ele, porque a gente não tá gostando do que tá vendo. Mas se você tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima, e se acabou de chegar aqui no Virou Faz, aproveita esse momento pra se inscrever no canal, já aciona o sininho, porque aí toda vez que a gente soltar uma fofoca nova, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone, é só pegar um cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. E agora sim, bora continuar com essa baixaria. Partiu!
Bom, ainda falando de troféus, né? É meio que quase uma tradição do troféu imprensa os artistas irem em um ano ali pra buscar troféus que eles ganharam vários anos anteriormente, que às vezes foram até se acumulando, né? E isso vem de uma época que o troféu imprensa, as outras emissoras não permitiam que os artistas fossem no troféu imprensa pra receber os seus troféus. Então, quando rolava uma liberação, o artista ia lá e já pegava tudo que tava ali guardadinho, né? Inclusive, icônico o dia que a Xuxa foi buscar os troféus imprensa dela. E né? pegou, isso aí foi na década de 90, pegou um monte. E depois agora no Teleton do ano passado pegou mais um monte que ficou faltando, que ela não pôde pegar porque a Globo também. Fica parecendo a Adele, né? Quando ganha Grammy, que tem um monte de Grammy assim na mão dela. Eu gosto dessa sensação, né? Parece que fica bacana. E isso acaba meio que fazendo parte da premiação toda, né? Que eles param ali no momento, não sei quem veio buscar os troféus imprensa. E daí tem todo o momento da entrevista, de conversar, ela pegar os troféus. Tudo mais, seria meio bosta, né? Em outras palavras, porque... Poxa, o cara não pôde vir porque a emissora dele não liberou e agora ele veio e vai pegar um monte. Mas eles sempre fizeram isso ser um momento especial também, né? E é legal de ver as pessoas saindo com um monte de troféu também, né? É muito bacana ver alguém que a gente admira, que a gente acha que mereça ganhar o troféu, sendo celebrado desse jeito, né? Então acho que... E virou realmente, como você disse, uma característica do troféu imprensa, né? Exatamente. E obviamente, esse ano não foi diferente, né? Por exemplo, Fátima Bernardes... Nunca havia sido liberada pela Globo pra ir lá retirar os seus troféus. Agora que ela, né, não tá na Globo, tá fora da Globo, ela esteve esse ano no Troféu Imprensa pra pegar tudo que tava lá acumulado, né? Daí foram 5 troféus entre melhor apresentadora de telejornal e de entretenimento. Eu vi, ela ficou se gabando. Ela se gabou de... Que ela conseguiu migrar do jornalismo pro entretenimento. Conseguiu migrar onde, minha querida? Que nem programa você tem. Entendeu? A senhora nem programa tem. Tá? E fica falando, olha que deu certo, foi um sucesso a minha transição do jornalismo. Disso, A prova disso, aí ficou se gabando. Depois ficou postando foto no Instagram com 5 troféus, colocou na legenda, precisei até de ajuda pra segurar todos eles. Que mentira! Ela fez várias fotos com os troféus. Que mentira, precisou de ajuda. Pega uma eco bag e colocar tudo dentro, entendeu? Não, e repare também que ela já retirou os troféus dela no novo modelo, no modelo 2025. Sendo que esses prêmios dela aí, ela nem programa tem pra concorrer. É tudo antigo. Ou seja, quando ela ganhou, o SBT vai falar... A Fátima não vai vir pegar nunca, nem vamos produzir isso aqui. Nem derrete o ouro, nem vamos fazer. Aí quando ela não tem contrato com a Globo, pode ser que a Fátima venha, vamos fazer então. Mas agora não tem mais a forma do outro, faz dessa daqui mesmo. Faz o do novo. Já é troféu de anos, décadas atrás, mas já é o formatinho novo. O que a Xuxa pegou no Teleton era o Oscar brasileiro. Sim. Né? Não era gravatinha ainda. Inclusive, ainda falando da Fátima, saiu lá na coluna da Fábio Oliveira que várias coisas que rolaram nas gravações do Troféu Imprensa 2 semanas atrás acabaram não indo ao ar. Como, por exemplo, num momento em que Patrícia Bravanel, filha do pai dela... Filha de quem é isso? Corre sangue Silvio Santos, né? Pegou e falou uma hora com a Fátima Bernardes que o casamento da Fátima com o Bonner não deu certo. E que daí a Fátima meio que rebateu. Não, mas deu certo por 28 anos e ficou um clima esquisito, gente, não foi ao ar. Pelo amor de Deus, né? Não é coisa de se falar, né? Você tem que ter um mínimo de classe, elegância, etiqueta e bom senso e não olhar pra você e pensar que seu casamento não deu certo. Gente, foram 28 anos desses dois chatos juntos. Deu muito certo, a gente tem que reconhecer quase 3 décadas de um casamento de 2 pessoas chatas como Fátima e Bonner. Dá muito certo, 28 anos, já tá ótimo. O mundo não precisa mais disso, muito menos eles, um aguentando o outro. Entendeu? Já tá excelente até aqui. Eu achei que a Patrícia foi o que Sandra Nemberg diria. Que deselegante. Claramente. Ainda segundo a Fábio Oliveira, teve mais coisa que foi cortada, como numa hora que a Patrícia puxa ali um papo com a Angélica, que foi lá também, né? E daí a Patrícia fala sobre a menina que o seu filho tá namorando, que é essa influenciadora aí que o filho dela tá dando mal bafafá, né, gente, a garota lá. Diz a Fábio Oliveira que o clima no palco pesou, isso mas acabou indo ao ar. Óbvio que pesou, gente. Ela vê fofoca de Instagram, a Patrícia, e joga na cara da Angélica no palco do Troféu Imprensa, sobre o filho da Angélica. Não é sobre, não é momento. Mas eu acho que cortou no timing certo, que nos últimos dias... Tá tendo polêmica aí. Polêmica, né? O negócio dessa garota aí, do filho do... Mas é tudo tão vazio que nem compensa contar. Porque, gente, na real é assim, é tudo adolescente sendo adolescente. Só que o problema é que o garoto é filho do Luciano Huck com a Angélica. Essa que é a verdade. Mas é tudo polêmica de colegial, a amiga de ensino pediu médio. pra seguir, o filho daí a namorada não gostou. E é isso, só que como o garoto é filho da Angélica com o Luciano Huck, fica...
Nossa, se fosse filho do Bonner com a Fátima, ninguém tava falando. Essa que é a verdade. Bom, ainda falando de clima pesando sobre o Troféu Imprensa, né? Uma pessoa que é da casa, é do SBT, mas não foi premiada nesse último ano e nem nos anos anteriores pra ir lá receber troféu, é o Ratinho, né? E ele aparentemente não gostou disso, saiu reclamando no programa dele, falou também no podcast que ele tá lá há 27 anos, no segundo lugar invicto no Ibope com o SBT e que nunca ganhou, que nunca é indicado ao Troféu Imprensa. Mas dá até pra entender a revolta do Ratinho, embora eu não vá com a cara do Ratinho, tá, gente? Não tô passando pano pra ele não, mas é que dá pra compreender. A gente tem que se colocar nos lugares e compreender as pessoas quando elas fazem reações malucas assim. Por que ele reagiu assim? O SBT inteiro ganhou o troféu. Por que eu não ganhei? Basicamente é isso. Todo o programa do SBT, jornal, SBT Brasil, todo mundo ganhou. O Ratinho não ganhou. Por que ele não ganhou? É porque, até onde eu sei, os pré-indicados para as categorias são votados pelo público. O público vai lá e vota em quem vai ser pré-indicado. E o público não citou o E Ratinho. o público não quis muito indicar o Ratinho para as coisas, né? Então tem que engolir a seco mesmo, porque é isso. Às vezes a gente tem que fazer a barriguinha de brejo e engolir um sapão, né? E outra, que ele foi mentiroso nessa, ele foi leviano. Não sei se eu usei isso certo. Mas é porque ele já foi indicado várias outras vezes no Troféu Imprensa ao longo dos anos 2000. E ele até ganhou, eu fui pesquisar, em 98 o Ratinho ganhou como revelação da TV. Só que ele tava na Record ainda quando ele ganhou. Entendi. Ah, mas acho que ele até esqueceu esse passado faz tanto tempo já. Que ele esqueceu, quase 30 Foi na anos. Record, né? Ele tava na Record há quase 30 anos, entendeu? E agora, comparado a esse domingo, onde ele viu o troféuzinho de gravata com o microfone transitando pela emissora inteira e ele não pegou um pra ele ficou pistola. Outro clima que pesou sobre as indicações. Mas você foi além, hein? Eu tô muito decepcionado com o Troféu Imprensa, eu tive que ir atrás pra falar essas coisas. Outro clima que pesou sobre as indicações e vitórias foi na categoria Humorista do Ano, que estavam ali concorrendo o Thiago Barnabé, que faz a Narcisa, que era da Eliana, agora tá no Domingo Legal, o Paulo Vieira e a Tata Werneck, que inclusive tava lá pessoalmente no Troféu Imprensa. Ela levou tortada na cara, né? Ela levou... Ai, gente, inclusive essa hora também foi assim. Ela foi lá e falou, pode me dar uma tortada na cara. Aí a torta passou da mão do Celso pra da Patrícia. A Patrícia entregou pro Celso e todo mundo ensaboando, tentando fazer o barro acontecer. Tentando gerar meme onde não tinha meme. Até que a Tatá ficou de saco cheio, pegou a torta e bateu na cara dela mesma. E ainda falou, obrigado pela consideração, e saiu andando. Eu amei, porque é isso, né? Senão a piada perde a graça, né? A torta já tava desmanchando, caindo no palco, antes mesmo de ser jogada na cara da Tatá. Tava me enrolação, o Celso falando, olha como a gente recebe o pessoal da Globo aqui. Achando que isso aí é, ai, nossa, fiz um meme, ai, nossa, quebrei a internet. E é esse o clima de arrastado que ficou a premiação toda. Foram 5 horas disso. É sem graça pra caramba, né? Mas falando das polêmicas, né? Na hora da imprensa votar ali no Humorista do Ano, né? Uma chuva de críticas veio pro Paulo Vieira. Daí teve Léo Dias falando que ele estava cansado de ver Paulo Vieira, porque o Paulo Vieira foi usado muitas vezes ao longo da programação da Globo no último ano. Ricardo Feltrin falando que ele não vê a menor graça no Paulo Vieira. E com isso, por unanimidade, o Thiago Barnabé venceu a categoria Humorista do Ano. Então, mas olha que contradição, né, gente? Não desmerecendo o Thiago Barnabé, que eu acho que é um humorista sensacional também, entendeu? Mas... gente, a gente sabe que o Thiago Barnabé, no SBT, ele é a Narcisa. E que a Narcisa tá quase todo dia, em quase todo o programa do SBT. Principalmente depois que a Eliana saiu e a Narcisa ficou solta. Ela foi ali fixada no Celso Portiolli, mas ela tá em todo o programa. Inclusive ontem no Troféu Imprensa. Sim. Entendeu? A Narcisa aparece muito no SBT. Muito mais do que o Paulo Vieira aparece na Globo. Porque o Paulo Vieira nem aparece tanto na Globo assim. Ele aparece no Melhores do Ano, do lado do Luciano Huck. Sim. Apareceu de Marlene Matos na comemoração de 60 anos da Globo. E tem o quadro dele lá no Fantástico, mas que não é o ano inteiro, é curtinho pra caramba, são poucas as semanas, entendeu? Mas aí eles veem Paulo Vieira demais na tela da Globo. Por que eles se incomodam tanto? É mais uma justificativa que não fala sobre o trabalho da pessoa, né? Exatamente. Inclusive o Paulo Vieira até chegou a comentar o assunto no Twitter, ele meio que foi falando que ele nem apareceu tanto na TV no ano passado pra justificar esse comentário do Léo Dias. Ele mostrou recibos, minha série, meu seriado tem não sei quantos capítulos, eu fiquei ocupado gravando a série e tudo mais.
Inclusive, ele até explicou que ele foi liberado pela Globo pra ir no Troféu Imprensa, mas que não pôde ir por causa de agenda. Mas foi até bom não ir, né? Porque imagina ele estando lá e ouvindo isso de algum, né, em algum às vezes ele estando lá não iam falar isso dele, né? Pode também. ser também, né? Pode ser bem isso, né? Mas olha só, o Paulo Vieira e a Tata Werneck, né, que também estava concorrendo ao prêmio, comentaram de forma muito elegante no post do Thiago Barnabé, que é quem faz a Narcisa, parabenizando ele e tal, porque ele realmente é um baita humorista. Sim, mas o argumento que foi usado, né, pelos caras lá no júri, não condiz com a realidade, né? Eles premiaram uma pessoa que tá super over, aparecendo, essa sim aparecendo muito, que é a Narcisa no SBT, e jogaram isso de tá um saco o Paulo Vieira toda hora, e o Paulo Vieira nem aparece tanto, né? Bom, mas agora falando da audiência, o Troféu Imprensa fechou com 7,8 pontos de média no Ibope, ficando ali na vice-liderança no segundo lugar, coisa que o programa Silvio Santos, que passa nesse horário, né, geralmente já se garantia, né, chegando até a beirar a liderança, ficar alguns minutos na liderança com o Show do Milhão, alguns meses atrás a gente chegou a falar isso com vocês, né? Sim. O problema com o Troféu Imprensa desse ano em si, com o retorno do Troféu Imprensa, foi justamente a repercussão do programa em si, do que o júri ali tava dando de justificativa pros votos, as indicações e tudo mais, né? Tudo isso que a gente falou pra vocês, gente, são coisas também que o público tá apontando nas redes sociais, reclamando, né, da premiação, mas a gente também tem que dizer que, assim, né, além do público, a imprensa, né, falou mal, né, como você disse, Isto fez uma matéria pra reclamar, e o nome da premiação é Troféu Imprensa, e a própria imprensa sair reclamando horrores não faz sentido nenhum, não é mesmo? E aí a gente fica nessa, né? O que rolou? Muita gente falando desse negócio de ser muito tendencioso, favorecendo a programação do SBT, ainda mais falando de um ano que o SBT tava com a violinha em caco, só tomando tombo atrás do outro e tal. E aí a gente quer saber de vocês. Vocês acham que o SBT vai conseguir estragar a premiação que o Silvio Santos construiu ao longo de mais de 50 anos, com esse jeito mais zoeiro de fazer o Troféu Imprensa e destratando a própria imprensa e ignorando também a opinião do público sobre os indicados que o público colocou lá? Ficou bem bagunçado, né? Comenta pra gente quando for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag #ForçaRatinho, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí, ó, tem vídeo novo no canal do Titi, hein? Exatamente, minha gente, olha, a gente botou lá o vídeo, quando foi? Esqueci, ontem. Ontem mesmo, a gente botou um vídeo lá no meu canal, mostrando pra vocês a tour do meu banheiro depois das reformas que fizemos nele ali, né? Tivemos probleminhas, mas olha, virou um grande spa de hotel de luxo. É isso que eu posso garantir, tá? E amanhã vai sair o vídeo da gente fazendo aqui em casa essas rosquinhas americanas que estão viralizadas em todo o Brasil, porque a Krispy Kreme veio pro Brasil, abriu loja em São Paulo e a gente mostrou que dá pra fazer as rosquinhas dele aqui dentro de casa mesmo, com receita, com tudo. Tava com saudade de vídeo de receita? Toma vídeo de receita. É amanhã no meu canal pessoal. E o link pra se inscrever no meu canal pessoal está aqui na descrição. Clica lá e se inscreva no canal, porque a gente tá muito pertinho de bater 100 mil no nosso segundo canal, gente. Ó, Vitória 2. Quem precisa de Troféu Imprensa quando vem uma placa de prata do YouTube aqui em casa? Não é mesmo? Ajuda a gente com isso. É só isso que a gente tá pedindo.